Nesse dia 10 de agosto de 2024, fazem exatamente 30 anos daquele dia, daquela grande final da Copa do Brasil entre Ceará e Grêmio, no Estádio Olímpico, né? No dia 7 de agosto, 3 dias antes, foi aqui em Fortaleza, no Castelão, onde o jogo saiu 0 a 0, onde, na minha análise, que eu assisti aquele jogo tanto daqui quanto de lá, era criança na época, mas teve 2 pênaltis pro Ceará. Um não dado aqui pelo Márcio Rezende de Freitas, aqui no Castelão, naquele dia, naquele 7 de agosto de 1994, e naquele dia 10 de agosto de 94 também, que foi o jogo da volta, não, teve 2 pênaltis. O segundo pênalti, o jogo da volta, foi aquela história lá do Roberto Godoy, né? Que não deu aquele pênalti aos 31 minutos do segundo tempo em cima do Sérgio Alves, né? No terceiro tempo, a Copa do Brasil. O Grêmio derrotou o Ceará e comemora o título de bicampeão. 60 mil torcedores pintaram de azul o Estádio Olímpico. E o Grêmio começou pressionando. 4 escanteios em 3 minutos. E na cobrança de Carlos Miguel, Nildo fez de cabeça. Logo aos 3 minutos e meio, Grêmio 1 a 0. No segundo tempo, os nervos do Ceará ficaram à flor da pele. E o jogo ficou feio. Neste lance, Sérgio Alves caiu na área, pediu pênalti e levou o cartão amarelo. Deu um peitaço no juiz Roberto Godoy e acabou expulso. A partida seguia tensa. Vitor Hugo atingiu Nildo fora do lance e também levou o vermelho. Com 2 jogadores a mais, o Grêmio ainda tentou o segundo gol, mas só houve tempo para comemorar. Este é o primeiro título no futebol brasileiro depois da conquista do tetracampeonato mundial. O título da Copa do Brasil dá direito ao Grêmio de participar da Taça Libertadores da América. Mas e também a partida seguia tensa. Vitor Hugo atingiu Godoy e acabou o juiz Roberto Godoy e o cartão amarelo. Sérgio Alves. Todo mundo viu que ele foi pênalti claro, pois estava 1 a 0 pro Grêmio naquela altura, e se o Ceará tivesse o gol, seria campeão caso terminasse 1 a 1. Por quê? Porque naquela época, o regulamento dizia o seguinte: o gol fora de casa teria peso maior, né? E como o jogo daqui foi 0 a 0, o jogo da volta estava 1 a 0 pro Grêmio, com o gol do Nildo, feito aos 3 minutos do primeiro tempo, né? Numa cobrança de escanteio, ali pelo lado direito, né? Que o Wilson se antecipou a nossa zaga e acabou que saiu o gol deles. O Ceará se lançou ao ataque, né? E teve 2 jogadores expulsos ainda, um nosso zagueiro depois do jogo, e o lance do Sérgio Alves que eu falei, aos 31 minutos do segundo tempo, lá no Olímpico, quando ele foi pro ataque, o zagueiro, você viu que o Dinho chegou nas costas dele mesmo, não conseguiu chegar a tempo, foi pênalti claro, e o juiz simplesmente não deu pênalti, e ele expulsou o Sérgio Alves, e na súmula colocou ele como 6 meses de punição sem jogar. Foi levado para a época para o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? Que é da CBF, e ele foi punido por 6 meses sem jogar naquela época. Foi uma situação complicada, né? Mas o Ceará acabou indo jogar a Copa Comembol no seguinte, 95. Jogou aquele jogo contra o Corinthians, que saiu 1 a 1 aqui e 2 a 2 lá. O jogo foi para os pênaltis, o Ceará foi eliminado 7 a 6 nos pênaltis para o Corinthians no ano seguinte. Já esse jogo foi transmitido pela Bandeirante, eu me lembro muito bem. Já tinha uns anos de idade já na época. Mas voltando ao assunto da Copa do Brasil em 94, o Ceará tinha 10 anos de idade, ou tinha 10 anos de idade, e aconteceu aquela situação, né? Se o Ceará tivesse sido campeão pela arbitragem de não ter dado pênalti, se iria pegar ou não, não sei, né? Mas a ideia, como o jogo estava quente, estava 1 a 0 pro Grêmio, e o Sérgio Alves sofreu aquele pênalti, se é marcado, era muito provável que ele fizesse o gol de empate. E o empate naquela circunstância, com gols fora de casa, levaria o título para cá, né? Enfim, mas foi aquela situação que o Ceará foi até agora, até esse momento que eu estou falando desse vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo para você aqui agora, até o momento foi a melhor campanha de um time cearense em modo nacional, né? Tanto Série A como Copa do Brasil, porque o Ceará quase foi campeão, não foi por conta de um erro de arbitragem, né? Que poderia ter
tido o pênalti e talvez ter feito em gol, né? Como eu falei pra você, no jogo daqui também teve um pênalti pro Ceará que o juiz não deu, né? Em cima do Jaime, enfim. Jogo daqui. É isso aí mesmo. Vou te mostrar aqui uma reportagem agora do Diário do Nordeste sobre esse dia aqui, tá bom? Fique comigo que você vai ver agora. Ah, mas antes, ó, se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, tá certo? Pois aqui no canal eu conto a história do Ceará. História do Ceará, né? E entretenimento e notícias atuais. Notícias atuais, história do Ceará e entretenimento, tá bom? Esse vídeo aqui hoje é para a torcida do time do Ceará, né? Para a torcida do Alvinegro, tá bom? Então vamos a informação que fala o Diário do Nordeste sobre esse dia 10 de agosto de 2024. Tá aqui como eu falei para você. Há 30 anos, o Ceará disputava a decisão mais importante de sua história. Vamos lembrar aqui. Final da Copa do Brasil de 1994. Está na história do Ceará Sporting Clube. Aqui você vê que o Nildo, né, chegando na frente do Ronaldo, que participou. Inclusive o Nildo depois jogou no Ceará em 97, né? Esse aqui é o atacante que fez o gol, tá bom? Escanteio, enfim. Vou entender aqui melhor que essa informação aqui. Olha, 7 de agosto, né? Foi para o torcedor do Ceará. Está marcado, pois naquela tarde de domingo marcou o início de uma das maiores disputas da história do Alvinegro de Porangabuçu, a final da Copa do Brasil de 94 contra o Grêmio. Naquele 7 de agosto seria disputada a partida de ida. O Ceará havia passado pelo Campinense, né, na primeira fase, depois passou pelo Palmeiras, oitava de final. O jogo foi 0x0 aqui e 1x1 lá com aquele golaço do Jaime, de fora da área. O Ceará ainda pegou um pênalti ainda com o Chico, né, do Evaí naquele jogo. O jogo contra o Inter foi aqui também, foi o Ceará 1x0 aqui com o gol do Jerônimo e 2x1 lá pro Inter, mas como tinha um gol fora de casa, valia o peso maior, o Ceará se classificou, né. Semifinal, pegou o Linhares, foi 0x0 aqui e Ceará 1x0 lá no Espírito Santo contra o Linhares. Aí a final chegou, né, portanto, o cercado de grande expectativa. Principalmente após as classificações do Ceará sobre Palmeiras e Inter, como eu falei aqui. O jogo contra o Grêmio era visto pelos torcedores como o último ato de uma sinfonia bem afinada dentro de campo. Aí tá aqui o lance que eu falei pra você logo no início desse vídeo, quando o zagueiro, né, perdeu a passada e o Nildo Santos por meio da zaga, né, meio de 4 defensores aí, escanteio é complicado, viu? Aí ó, você vê 1, 2, 3, 4 jogadores do Grêmio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Ceará, né? O cara vacilou aqui, entraram no meio da zaga, enfim. O maestro era Dimas Fogueiras, que Deus o tenha, né? Morreu ano passado. O eterno soldado alvinegro. Responsáveis por ditar ritmo, a melodia dentro de campo eram Ivan Noé, Vitor Hugo, Ayrton, Ivanildo, Mastrilho, Eloy Catatal, Jerônimo, Ricardo, Ronaldo e o Sérgio Alves, nosso grande artilheiro, nosso maior ídolo vivo até hoje, né? Ídolo, como eu falo, é em termos de futebol, né? Ídolo só Deus, sabe disso. Os documentos oficiais apontam um público pagante de 53.915 torcedores no Castelão, mas milhares de torcedores entraram sem pagar após a Federação Cearense de Futebol e a PM, né, abrir os portões para evitar uma grande catástrofe. Em campo, naquele jogo, o Ceará conseguiu criar muitas chances claras de balançar as redes do adversário, mas pecou nas finalizações e não conseguiu construir vantagem no jogo de ida. Foram inúmeras chances de gol perdidas naquele voo, mas aqui não está falando sobre o que eu falei na história do pênalti, que pra mim teve pênalti pro Ceará também, né, naquele jogo ali, que não deram. Aqui tem imagem do jogo daqui, né, o Eloy, tá aí o Mastrilho ali segurando ele, enfim. Para Mastrilho, um dos jogadores do Ceará em campo naquela partida, o time do cearense de fato foi superior ao Grêmio em todo o jogo, né. Ele fala que, ele contou o sistema na época, que o time gaúcho jogou pelo empate. Ele falou que foi melhor, né, o Grêmio veio para jogar pelo empate, enfim. Naquele jogo foi o seguinte: a escalação do Ceará foi Ivan Noé, Vitor Hugo, Ayrton, o Ayrton Tanque, Ivanildo, Mastrilho, Eloy Catatal, Jerônimo, Zé Ricardo, Ronaldo e Sérgio Alves no ataque. O Grêmio veio com o Danley, o eterno goleiro Danley do Grêmio, André Vieira, Paulão, Aguinaldo, zagueirão, e Roger, o lateral esquerdo, que hoje é treinador, né? Pingo, jogou no Ceará depois, o Pingo, Jamir, Emerson, Carlos Miguel, depois jogou no Santos, Fabinho e Nildo. E o técnico era o Filipão, que depois foi pentacampeão com o Brasil em 2002, né? Segundo jogo polêmico, 10 de agosto, uma história, né, um dia histórico para o Ceará, mas cercado de muitas polêmicas. Apenas 3 dias depois do jogo da ida, chegava a hora do confronto decisivo. O jogo no Castelão, fora de casa, no Rio Grande do Sul, no Estádio Olímpico.
Olha, esse jogo aqui eu me lembro que foi um jogo às 6h30 da noite. Eu me lembro desse jogo na época da Manchete. No empate do jogo de ida, o Ceará deixou a situação indefinida, né? Mas o Ceará tinha a missão de lutar pelo jogo diante do Grêmio, né? Lá no Olímpico, né? Porque hoje o Olímpico está fechado, não sei o que virou lá. Falava que ia virar um estacionamento, enfim. Que atualmente o Grêmio agora joga na Arena do Grêmio, né? Não joga mais no Olímpico, não. Desde 2012 não joga mais lá. Com bola rolando, os donos da casa saíram na frente, né? Logo aos 3 minutos, do Grêmio, Nildo balançou as redes. Após a cobrança de escanteio, ele cabeceou de forma certeira e abriu o placar para o Imortal. Tá aqui aquela imagem que está falando. E aqui você vê que os dois jovens, né, lutando contra um defensor do Grêmio, enfim, né? Após sofrer o gol, o Ceará se lançou para o ataque em busca de um empate do título. Mas foi no segundo tempo que a polêmica começou. Como eu falei para você aqui, ó, aos 31 do segundo tempo, os jovens do Ceará foi derrubado na área pelo zagueiro Paulão e pediu pênalti, né, entre o Oscar Alberto de Godoy, né, não marcou pênalti, né, gerou a revolta e ainda teve a expulsão do Sérgio Alves e posteriormente depois foi colocado em súmula que por conta do SJD, porque ele peitou o juiz, né, reclamou e pegou 6 meses de gancho, né, só foi jogar depois, momento lá para fevereiro, foi março de 2095. Nos finais, o Vitor Hugo, o zagueiro do Ceará, também foi expulso por cometer uma falta sobre Nildo. Ou seja, ao todo foram 9 cartões para o Ceará, sendo 7 amarelos e 2 cartões vermelhos, né? O jogo encerrado, vitória do Grêmio por 1-0, o time gaúcho ficando com o título. Olha a situação, o Grêmio foi campeão dessa Copa do Brasil e no ano seguinte, depois, ele foi campeão da Libertadores, né? A segunda vitória da Libertadores e depois foi para o Mundial de Clubes contra o Ajax da Holanda e perdeu por 2-1, salvo engano. Tá aqui a imagem do gol do Nildo, como eu estava falando para você, né? Que ele se antecipou ao zagueiro e fez o gol, né? Enfim, tá aqui as informações aqui. Eu vou deixar para você aqui essas informações muito grandes aqui para você. Tá aqui, ó, tá aqui o jornal da época aqui, né? Veja a capa do Diário do Nordeste da época, né? O Romário, que jogou contra o Espanha, não tem nada a ver não. Ó, tá aqui o Nildo, certo? Da retranca, poderia ficar no empate mesmo. O jogo da volta aqui, ó, você vê aqui que cabeceou, né? Cabeceou contra o gol do Ceará, enfim, né? Ainda tem uma história de um avião aqui da época nesse dia aqui que caiu também, né? Tô falando aqui que eu meti aqui desse assunto desse avião porque eu vi aquele de um avião agora esses últimos dias aqui no Brasil, onde 4 cearenses estavam entre as vítimas, infelizmente. Mas isso aqui não tem nada a ver com o assunto, não. Isso aqui são as jogadas são os jornais da época falando, né? O do Ferro de São Paulo enfim. E o Ceará naquela primeira fase, ó, campanha do Ceará naquela época. O Ceará jogou contra o Campinense, jogou 2-0 aqui e perdeu 2-1 lá, mas aí no caso ficou 3-2, né? No total ficou fracassado. Oitavo final 0-0 aqui, 1-1 lá. Ficou fora, o Ceará teve chance, ficou com a vaga. Quarta de final, Ceará 1-0, 2-1 aqui, mas gol fora também. Semifinal 0-0 aqui, 1-0 lá pro Ceará, gol fora de casa. E mesmo se fosse gol fora de casa, foi também placar somado de 1-0 ao todo, né? Então não teve nem no caso contra o Linhares, não teve nem a situação do gol fora de casa, que o próprio placar somado já definiu o critério, né? E aqui foi, o jogo da volta foi 0-0 aqui contra o Grêmio e 1-0 pro Grêmio lá, né? Que foi o mesmo critério. Só que se ela tivesse feito o gol lá, seria 1-1. E 1-1 seria o título pro Ceará. Pois é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanharam aqui no canal. Como você sabe, aqui no canal eu conto histórias sobre o estado do Ceará, cidade de Fortaleza e também algumas histórias marcantes entre futebol, né, entretenimento e entre outras coisas, tá bom? Então é isso aí, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.